Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho e estou aqui para te mostrar tudo o que você precisa saber para entender e dominar licitações e contratos na prática, com segurança. E não me importa se você está começando agora a trabalhar com licitações, se você já faz isso há muito tempo, se você advoga para órgãos públicos ou empresas, ou se você está começando a querer se inserir no mercado de trabalho. Vamos trabalhar com intensidade, de forma que você saia daqui sem dúvidas. Hoje a gente vai fazer uma normatização. Eu vou mostrar a vocês como a gente faz para normatizar alguns regramentos que estão na lei e que dependem de normatização para uma boa aplicação, principalmente quando você pensar aí em índices municipais, né? Então, a ideia é pegar uma normatização federal e montar uma regulamentação que possa ser aplicada pelos municípios, que possa ser adaptada à necessidade da maioria desses municípios. E olha, eu tenho feito essas normatizações, um modelo, né, com os meus alunos, inclusive tenho validado, conversado com alguns órgãos de controle, né, eu tenho feito capacitação de alguns órgãos de controle também, e tenho tentado enviar para eles essas normatizações para ter, assim, um aval, né, ainda que extraoficial, para que vocês se sintam ainda mais seguros na implantação dessa normatização. E para você que é advogado de empresa privada, também é importante conhecer essa normatização de mão, em primeira mão, né, e levar para o seu cliente, e para isso fazer a diferença na realidade dele. Nas aulas passadas, pessoal, a gente começou a trabalhar o procedimento licitatório, né? Então eu conversei com vocês como é a licitação propriamente dita no procedimento licitatório comum, que hoje é usado tanto para concorrência quanto para o pregão. Então falamos um pouquinho da fase preparatória, com o estudo técnico preliminar e tudo mais, né? Depois fomos da divulgação do edital até a apresentação e julgamento das propostas, habilitação, recurso e encerramento do certame, trabalhando aí item por item. Inclusive, se você não assistiu às aulas 1 e 2, eu peço que você volte para elas, porque esse arcabouço é necessário para você assistir o que a gente vai conversar aqui, né? Não dá para começar uma casa pelo telhado. Então, eu preciso primeiro que você tenha uma noção base de como esse procedimento funciona, inclusive porque hoje eu pretendo mostrar a vocês uma norma de pesquisa de preço que está encaixada no processo licitatório que a gente já conversou, tá? Então, aqueles que estão participando, muito obrigado pela participação. Tenho recebido aí as mensagens, as dúvidas na comunidade. E você, então eu queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está aí participando no dia a dia, né? Está mandando as dúvidas, está falando os pontos positivos da aula, está apresentando aspectos interessantes aí na comunidade. E para você que ainda não está fazendo isso, entra na comunidade, assiste as 2 primeiras aulas, não perde tempo não, que a gente está começando a conversar e entender a nova lei de licitação, né? Vamos lá, vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Primeiro, porque é fundamental a normatização. O que acontece? É importante que vocês tenham na cabeça que a Lei 14.133, ela foi feita se pensando numa estrutura federal. Esse é um projeto de lei que tramita desde 2011, tá? Eu tenho acompanhado ele. Na verdade, a gente teve projetos anteriores, mas esse que está aí já tem uns 10 anos sendo debatido. A novidade é que ninguém esperava que ele fosse ser aprovado da noite para o dia, né? Assim, não da noite para o dia, mas ninguém estava imaginando que seria naquela data de dezembro de 2010 que o Senado iria aprovar. Mas o fato é que ele está pensando numa estrutura federal. Grande parte da normatização federal, da IN5, foi jogado para dentro da lei. E os municípios, principalmente os municípios, os estados também, mas municípios muito mais, vão ter que se adequar a essa estrutura. Ou melhor, vão ter que adequar a lei à sua estrutura. E por isso, muitos aspectos vão depender de normatização para uma boa aplicação da nova lei. Na 8666, a necessidade de normatização era muito menor, porque a 8666 era mais genérica, né, e abria espaço para os municípios atuarem dentro dos limites dela. Aqui, a gente tem uma lei muito mais detalhada e você vai precisar fazer uma boa regulamentação para adaptar a sua realidade, né? Então, por exemplo, agente de contratação. A lei exige que o pregoeiro e o agente de contratação seja obrigatoriamente servidor efetivo. Mas isso não é norma geral de licitação. Então, cabe a você, no âmbito municipal, editar sua lei específica, estabelecendo limites e regulamentando essa estrutura.
né? Então, isso precisa ser feito. E como é que você vai montar essa normatização? Né? Eu tenho feito isso com os meus alunos do especialista reconhecido e a gente tem feito modelos, que é o que eu quero mostrar para vocês. Eu pretendo, nessa aula aqui, mostrar a vocês como que a gente construiu, por exemplo, um modelo específico de pesquisa de preço, de normatização de pesquisa de preço. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro, você precisa verificar qual o artigo de lei que vai ser regulamentado e você vai buscar, se já existe, normatização federal para ser usado como referência. Nesse caso, eu vou usar como referência a IN5, tá? Ó, a IN5, ela dispõe, a IN65, é aqui, ó, Instrução Normativa do Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, 65. A IN65 dispõe sobre o procedimento administrativo para pesquisa de preço, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal. Obviamente, nós vamos pegar e transformar ela numa normatização para a administração pública do seu município, né, do seu estado. Só que nós vamos tomar por base essa própria IN. Então, a gente vai usar a IN5 para ela ser a base de estruturarmos a nossa norma, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que a IN5 faz. Ela muda todos os paradigmas de normatização. Isso. Em termos de pesquisa de preço, é muito comum os municípios atuarem com pesquisa de mercado, né? Quem atua com o município hoje vai ouvir o que eu estou dizendo e vai entender. Então, você vai ver aí que os municípios já têm os seus fornecedores, né? Então, ali o sujeito traz 3 propostas de 3 fornecedores, junta isso, monta a sua pesquisa de mercado. Às vezes, hipoteticamente, um fornecedor traz a pesquisa dele e mais 2, né? Enfim, não é tão transparente quanto deveria. E muitas vezes essa pesquisa de mercado é difícil para o órgão público. Quantas e quantas vezes o gestor público manda e-mails para esses fornecedores para fins de balizar o seu preço e nenhuma proposta é enviada, né? Então, uma coisa que era para acontecer em, sei lá, 10 minutos, uma tarde, acontece em 3 meses. E isso atrasa demais os processos licitatórios. Então, hoje, ao invés de pesquisa de mercado, a IN65 fala em pesquisa de preço. E a pesquisa de preço, ela vai se basear numa estrutura um pouco diferente da pesquisa de preço que nós temos no âmbito, hoje, utilizados no âmbito da legislação municipal, tá? Então, eu vou abrir a IN5, ou a IN65, estou falando o tempo inteiro da 5, para a gente analisá-la juntos, tá? Então, essa é a IN federal, como eu disse a vocês. Se você prestar atenção, a gente começa aqui com o artigo 1º, que determina que ela vai ser obrigatória para o âmbito federal. Parágrafo 1º diz que não se aplica a obra e serviço de engenharia. Claro, obras e serviços de engenharia são planilhadas por meio de um projeto básico, executivo. Você não faz essa pesquisa de preço. É um outro ponto a ser normatizado, né? Isso é projeto básico, executivo, planilhamento e tudo mais. Daí, tem um ponto importante que é esse parágrafo 2º, que fala que os estados, Distrito Federal e municípios, quando estiverem atuando com dinheiro público federal, decorrente de transferência voluntária, vão ter que usar essa IN. Então, essa é uma IN que você vai ter que aprender de qualquer jeito, tá? Na FPM, Fundo de Participação dos Municípios, isso é dinheiro do município, tá? O que a IN 65 está falando é que quando o município estiver atuando ali com convênio, com repasse federal voluntário, não obrigatório, a pesquisa de preço vai ter que seguir SN5. E aí, ele vai conceituar o que é preço estimado, sobrepreço, e vai regulamentar a pesquisa de preço, né? Primeiro vai explicar no artigo 3º a forma de elaboração, tranquilo. E aí a gente tem um artigo que é o importante, o artigo 5º. Olha o que o artigo 5º faz. Ele traz 5 critérios de pesquisa de preço e ele estabelece que 2 são prioritários. Então ele começa dizendo, a princípio, vai se optar pela pesquisa de preço por meio da pesquisa em painel de preços ou banco de preços. Se isso não for possível,
eu vou embasar em contratos anteriores firmados do mesmo objeto nos últimos 12 meses. Então, não há prioridade entre os dois, mas esses dois são prioritários em relação aos demais. Essas são as formas de pesquisa de preço ideais, ou seja, a prioridade é essas, painel ou banco de preços, ou utilização de contratos anteriores. Ó, é o que tem no inciso 1 e no 2. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do correspondente no painel ou banco de preços, e contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data. Perfeito. Se não for possível a utilização desses critérios, aí ele vai pedir que você faça a pesquisa em mídia especializada, a pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores ou a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais. Aonde é que eu tirei que esses daí são prioritários? Está aqui, ó, parágrafo 1º. Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos 1 e 2, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos. Ou seja, para você, ao invés de usar o banco de preços, ou usar os preços, ao invés de usar banco de preço ou preço de contratação anterior, você usar a pesquisa de mercado, você vai ter que justificar que não encontrou no banco de preço, né? Que não encontrou, por exemplo. Pessoal, eu entendo que hoje utilizar contratos anteriores da administração pública é muito difícil, né? Não é simples você ter acesso a esses contratos e esses valores. Mas a lei aqui está baseada na nova lei de licitação, essa IN. Então, os contratos da nova lei estarão no Portal Nacional de Contratações Públicas. Essa pesquisa não é difícil, né? No Portal Nacional, você vai ter uma pesquisa bem mais simples. Então, a ideia é de que você vai conseguir encontrar isso no Portal Nacional. Então, não vai ter muita dificuldade de fazer essa forma de pesquisa, tá? Quando for usado os fornecedores, aí tem que ter a definição do prazo de resposta, a obtenção de propostas formais contendo no mínimo a descrição, a data de emissão, endereço físico e tudo mais, para evitar aquela ideia, né, de que eu trago a minha proposta e mais 2 juntos. Então, eu tenho que ter uma maior lisura. E aí eu vou estabelecendo outras regrinhas, tá? Depois, pessoal, aí ele fala aqui dos métodos, tá? Tudo certinho. E ele vai falar da pesquisa de preço na contratação direta. E o artigo 7º diz, olha, vai se aplicar para a dispensa e inexigibilidade as regras de pesquisa de preço do artigo 5º, essas que a gente está falando, banco de preço, contratos anteriores. Então, no caso de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, nós também faremos dessa forma. Claro que tem alguns detalhes. Parágrafo 1º, especificamente voltado para as situações de inexigibilidade, diz assim, às vezes não dá para fazer do artigo 5º. Por quê? Como é que eu vou utilizar contratos anteriores quando eu estiver contratando um profissional de notória especialização, um artista consagrado pela mídia, né? Situações em que é inviável a competição. Eu não tenho como embasar um show de um artista tomando por base o preço de mercado de outros artistas. Então, nesse caso, ele diz, você vai pegar o contratado e vai analisar contratações de objeto idêntico, comercializados pela futura contratada. Isso pode ser feito por meio de nota fiscal emitido, ou por outro meio, como a nota de empenho, por exemplo, do próprio órgão público. Então, esse parágrafo 1º traz essa possibilidade de você pesquisar com base nos contratos anteriores do contratado. E se ele não tiver objeto idêntico, olha o parágrafo 2º, excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado objeto idêntico, vai buscar objetos semelhantes da mesma natureza, que atendam às especificações técnicas, tá? Claro que se houver viabilidade de competição, não pode haver inexigibilidade. E aí, o artigo 8º fala da tecnologia de informação e comunicação, né, do TI, e a gente finaliza. Tá aí, com base nisso, nós vamos montar a nossa normatização. Para a gente montar a nossa normatização, o primeiro passo foi esse. Eu verifiquei qual era o artigo da lei que eu queria estruturar, no caso o artigo 23, porque, pessoal, olha para mim,
para você fazer tudo isso que a gente está fazendo, você tem que ter primeiro um arcabouço teórico bacana da nova lei, né? A sua normatização tem que respeitar as regras do artigo 23 da 14.133, que traz critérios de pesquisa de preço. Então, sem esse arcabouço teórico, vai ficar um horror a normatização que você vai fazer. Então, para você entender quantos passos você precisa dar. O segundo passo que eu oriento é a formação de um grupo. O ideal, por exemplo, é que se você está no município aí, numa região, tente formar um grupo entre os municípios da região, né? Para você ter uma ideia, a normatização que a gente vai fazer aqui, a gente fez num grupo de 400 pessoas. Eu, com meus alunos do especialista reconhecido das turmas 1, 2 e 3, a gente tem montado isso juntos. Essa norma que a gente vai conversar aqui, ela saiu de um grupo, ela não saiu da minha cabeça, né? Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente está fazendo. Então, eu tenho ali cerca de 400 alunos de várias localidades diferentes. Então, eu tenho alunos de vários municípios diferentes e a gente veio montando essa normatização, eu trazendo aspectos teóricos da IN 65. Esses alunos começaram, então, a mostrar as dificuldades para o município dele de obedecer determinada norma, de obedecer determinada norma, de estabelecer determinada regra. Enfim, a gente precisa fazer isso dentro de uma estrutura em que todos consigam olhar todos os detalhes. Porque se a gente não fizer isso de forma detalhada, o que acontece no final das contas é que a gente deixa passar algumas coisas importantes, ou a gente se esquece de incluir outros pontos importantes. Então, o que acontece? A gente montou a nossa normatização dessa forma, com um grupo de especialistas. Então, essa formação do grupo, isso é muito importante, tá? Se eu tivesse feito essa norma que eu estou mostrando a vocês aqui da minha cabeça, a gente não teria uma norma tão simples e ao mesmo tempo tão completa, né? Definimos parâmetros, critérios, metodologias, tudo isso a gente fez dentro do grupo do especialista reconhecido. Foram 7 ou 8 oficinas práticas para que a gente saísse com esse modelo. Esse modelo, pessoal, que eu vou mostrar a vocês aqui, inclusive eu mandei para alguns órgãos de Tribunal de Contas, a gente está conversando para eu chancelar os termos dele, e esse eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse vai ficar na comunidade, vocês que estão participando aqui do curso, né, da jornada dessa semana, esse modelo vai ficar aqui na comunidade para que vocês possam aproveitá-lo e utilizá-lo, né, da forma como mais foi interessante para você. Você que é um advogado privado, vai montar aí o seu portfólio de modelos de normatização para oferecer aos municípios. A gente está com um monte de gestor aí desesperado por pessoal qualificado, né? Então, esse é o momento de você mostrar que você tem toda a qualificação para implantar a lei no município dele. Quem tiver isso, gente, vai nadar de braçada agora. Mas vamos lá. O que a gente montou? A gente montou aqui uma minuta modelo padrão de pesquisa de preço. Pode ser IN, pode ser decreto, tanto faz, tá? De novo, a gente colocou a ideia de que, para a realização de pesquisa de preço, no âmbito da administração municipal, nós vamos utilizar essa norma. Expliquei que é de competência do controle interno do município, o plano de organização, os métodos e tudo mais, né? Então, o que a gente definiu? Primeiro, explicamos no artigo 1º que houve a IN 65 e que essa IN é aplicável aos contratos realizados com repasse federal decorrente de convênios e acordos. Nem precisava dizer isso, porque essa é uma exigência já da própria IN 65, mas a gente já dá a moral a ela aqui, né? Aí o artigo 2º diz que as licitações e contratos diretas, contratações diretas, no âmbito desse município, que não decorrerem de verba da União decorrente de repasse não obrigatório, seguirão as disposições desse normativo. Não se aplica a obra e serviço de engenharia e também no caso de registro de preço deve ser seguida essa IN. Aí a questão de sobrepreço e preço estimado a gente manteve. A formalização da pesquisa de preço, nós mudamos pequenos detalhes, tá? Pequenos mesmo, isso vai ficar para vocês darem uma olhada. E a gente veio para o artigo 5º. Esse artigo 5º trouxe os critérios, tá? Então, na verdade, eu coloquei o artigo 5º o seguinte: os órgãos e entidades dotarão dispensa de licitação na forma eletrônica,
nos modelos estabelecidos pelo normativo federal, quando os contratos forem celebrados com verba decorrente de não obrigatório, repasse não obrigatório da União Federal, tais como os feitos por convênios e acordos congêneros, além dos casos tratados por normas municipais. Ao que eu dei a deixa para uma outra normatização que a gente vai montar, que é a normatização da dispensa eletrônica e as situações em que a dispensa eletrônica vai ser aplicada nos municípios, naquele município. Esse modelo também vai ser montado com os alunos, obviamente. Aí o artigo 6º, eu parto para os critérios. Na pesquisa de preço, eu segui a mesma linha, tá? O que eu coloquei? Expliquei que vai utilizar tudo isso, se houver matriz de alocação de risco, ela vai ser desconsiderada. E o artigo 7º, que corresponde ao artigo 5º da IN 65, eu trouxe os mesmos critérios. Composição de custos unitários, banco de preço, contratos anteriores, pesquisa de 3 fornecedores. Eu tirei a nota fiscal eletrônica, tá? Agora, o que eu escrevi? Quando for... aqui a questão dos fornecedores eu mantive. Tem uma coisa que eu achei super interessante que a gente colocou aqui, ó. Desde que justificado, preço estimado, tá vendo? Aqui, o que acontece? No parágrafo 2º desse artigo 8º, eu expliquei qual seria a metodologia para a utilização do preço estimado, e eu disse, olha, em algumas situações pode ser que eu tenha que acrescer ao valor da contratação quando eu utilizar a pesquisa de preço de contratos anteriores. Por quê? A pesquisa de preço de contratos anteriores, pessoal, ela é uma pesquisa que já toma por base os vencedores, né? Ou seja, quando você pega um contrato anterior no portal, aquele valor que você está tomando por base ali é o valor da proposta vencedora, já com todos os descontos. Então, eu tenho que dar uma oportunidade de eu utilizar os valores que não sejam da proposta vencedora ainda. Então, nessa situação, o que a gente colocou aqui? Se a gente notar que a proposta vencedora trouxe um desconto muito grande, é razoável que o município possa crescer pelo menos até 20% naquela proposta. Não sei se vocês entenderam exatamente o que eu estou dizendo, mas quando você vai para a pesquisa de preço de contratos anteriores no Portal Nacional, aqueles preços que estão ali são do contrato já, ou seja, é a menor proposta de todas, já com todo o desconto. Então, se isso for justificado, ele pode dar uma crescida até 20%. Aí depois eu expliquei as questões do sobrepreço, depois eu mandei aplicar as regras também na contratação direta, né? E a gente mudou poucas coisas, mas eu escrevi aqui a contratação com dedicação exclusiva de mão de obra, para mandar aplicar a IN 5, a gente decidiu colocar isso, tá? Porque nesse caso a gente tem que ter, para contratação com prestação de serviço de terceirização, alguma normatização. Então a gente já incluiu ali a IN 5, que nos atende super bem, e finalizei mandando aplicar essa normatização na data de publicação. Preste atenção no que a gente fez aqui. A gente montou todo o arcabouço teórico, porque a gente já conhecia a norma, né? E sem esse arcabouço teórico, a gente não ia conseguir fazer isso. Então, você tem que conhecer a legislação, a 14.133, para ver o que está adequado a ela. De preferência, conhecer a normatização federal, para que você consiga montar essa estrutura, né? Foi o que a gente fez aqui, e é o que a gente tem feito. Por isso que você tem que dominar toda a parte ali da regulamentação da própria lei. Se você não dominar a lei, não dominar todos os aspectos referentes a essa lei, você não consegue fazer essa normatização e não consegue andar. Para você ter uma ideia, o curso do especialista reconhecido, que é aquele curso que eu estou falando que eu e meus alunos montamos essa normatização, olha como é que a gente tem ele aqui hoje. Nós temos 24 aulas da parte teórica da nova lei de licitação. A gente inclui um monte de material teórico complementar. Daí as aulas bônus, né, porque eu tenho que ter a legislação anterior totalmente captada, então são 16 aulas da legislação anterior. Daí tem vários minutas de modelo, né, modelo de edital, modelo de parecer, modelos de contratos, de normativos e tudo mais. Aí eu coloquei a nova lei de improbidade atualizada, né? A gente teve uma alteração agora, a lei 14.230 alterou a lei de improbidade, então eu já coloquei ela atualizada para os alunos.
Temos algumas aulas práticas, que são aulas gravadas também de pareceres, de estrutura prática. Daí temos os tutoriais e as oficinas de normatização, porque a gente deixa gravado para os alunos que não assistiram. Eu disse que tinham sido 7, foram 6 oficinas para montar essa primeira IN, né? E a gente já está tendo oficinas agora para montar outras INs. Daí temos uma aula, obviamente, de começar tudo, né? E aulas interativas para trabalhar dia a dia e plantão de dúvidas para resolver os problemas do dia a dia desses alunos. Então, para você ter uma ideia de como eu tenho feito isso, para estruturar para os alunos o arcabouço teórico que eles precisam. É mais ou menos isso que você vai precisar. Todo o arcabouço teórico para você começar a fazer. E, seguinte, quando você pega a legislação federal e a realidade dos municípios, você vê que tem muita coisa para ser ajustada. Essa pesquisa de preço é um dos pontos, mas a dispensa eletrônica, o agente de contratação, as regras de fiscalização de contratos que agora mudaram, também credenciamento, enfim, muitos pontos foram inseridos na lei e que podem ser otimizados pelos municípios por meio da normatização. Então essa é uma grande diferença que você tem para oferecer ao gestor público, né, aos órgãos municipais como um todo. Você tem isso para oferecer para eles. Olha, tenho tudo na minha mão. Tenho tudo na minha mão para te ajudar, né? Então você consegue essas contratações para implantar a nova lei rapidamente. Ó, deixa eu te falar. Eu já conversei com vocês isso algumas vezes. A gente teve mais de 40 mudanças relevantes na lei, né? Então, a gente teve mudanças específicas no próprio procedimento, isso nós vimos nas aulas anteriores, inclusive nas modalidades licitatórias. Na parte de contratos, regras de fiscalização, duração de contratos, definição de garantia, a gente tem muita novidade e muita coisa para ser normatizada, tá? Então, quando a gente pensa ali na estrutura, qualificação técnica, os novos critérios de desempate, alguns desses pontos vão ter que ser normatizados para adequar ao dia a dia, né? E é aí, com esse conhecimento, que você vai fazer a diferença para eles e para você, para a sua carreira, né? Pessoal, tentei montar mais ou menos para te explicar como é que a gente faz uma normatização hoje. Eu quero que você veja o principal resultado de quem domina licitações na prática. Eu vou trazer aqui o exemplo de alguns alunos, porque eu acho que exemplos fazem história, vocês vão se sentindo mais confiantes em vocês mesmos, porque a gente tem que confiar em si mesmo, né? Você precisa confiar em si mesmo se você quer ir para algum lugar. Então eu vou te mostrar a história de alguns especialistas que começaram comigo em abril aqui, na turma do especialista reconhecido de abril, e que hoje já conseguem fazer essa diferença. Ouça esses vídeos rapidinho. Eu perdi meu pai com 24 anos e eu vi meu irmão e minha irmã se formando, tendo toda a oportunidade. Então, a partir dali, eu disse que eu ia seguir e ia ter as oportunidades. E essa oportunidade que é do curso, eu não poderia perder. E eu corri muito, eu corri, lutei até o fim. Deus sabe disso, minha esposa que estava do lado. Até ela disse, não peça emprestado, não faça isso, não, depois faz. Não, eu disse, a oportunidade é agora. Então, eu fiz, estou fazendo e estou muito feliz com os resultados que estou tendo devido ao curso. Eu não advogava, eu não tinha escritório, nenhuma das portas na minha vida havia se aberto, é tanto que eu estudava para concurso, desesperador. Vai fazer 10 anos que eu sou advogada, até acho que abril eu não vivia da advocacia. Eu costumo dizer, eu não ganhava nem um tostão com o direito. E eu estava muito decepcionada. E as coisas mudaram. Hoje, eu sou parecerista, comecei sem saber nada da prática, e daí surgiu o desespero, né? Em off meu, né? Nossa, vou trabalhar, e agora? O momento foi o seguinte, de chegar lá, pegar os procedimentos licitatórios e ver os pareceres jurídicos de antes. E eu ver que eu não tinha nenhum rumo a seguir. Eu não sabia como seguir. E daí, olhando o Instagram que eu tenho de Matheus Carvalho, ele publicou o curso dele e foi assim, casou. A situação foi bem providencial e eu disse, com toda certeza, eu vou ter que participar
eu tive dificuldade financeira, porque, como eu disse, eu não advogava realmente, eu não tinha escritório. Pedi ajuda aos meus pais, graças a Deus eles puderam me ajudar, e ao meu esposo também, ele vem me ajudando, e assim a gente se vira. Quem quer dá um jeito, né? Quando você prioriza algo que você sabe que é importante, você dá um jeito. O ensino, o estudo é o melhor investimento da vida de uma pessoa. Hoje, inclusive, me chamaram, abriram essa oportunidade de eu já ir para ser parecerista da Câmara Municipal. E eu vou. Então, isso para mim, como eu disse, meu olho já está brilhando porque eu estou vendo que o meu trabalho está sendo reconhecido. E sim, eu já me sinto uma especialista. Quando hoje me falaram isso, eu disse, Deus, eu nem estou acreditando. Esse curso tinha que existir. Vocês tinham que fazer esse projeto para mudar a minha vida e a vida de todas as outras pessoas. Valeu, sem dúvida. Nenhuma dúvida eu tenho. Nenhuma. Valeu totalmente. Pessoal, é isso. Quando eu vejo histórias como essa, eu não tenho como ignorar. Não tenho mesmo, é mais forte do que tudo, né? Eu decidi ser professor há 16 anos atrás, também para fazer a diferença na vida das pessoas. E principalmente para isso, quando eu comecei a minha carreira. E assim, você vê que a gente consegue fazer essa diferença, não tem preço. Você ouvir esses depoimentos, eu ouvir esses depoimentos e saber que aquilo mudou em algum ponto a vida profissional daquele sujeito, para mim é muito gratificante. E agora, quando eu decidi montar esse projeto do especialista reconhecido, eu tenho visto resultados ainda mais impactantes para mim, né? A ideia de você conseguir ajudar a atividade profissional de alguém que estava ali ou no desespero, ou ainda sem saber como aproveitar a sua graduação para se tornar algo diferente no mundo profissional, e ver que essa pessoa hoje está satisfeita, conseguiu vários contratos, isso é fantástico, né? E assim, você também pode fazer isso. Eu coloquei esses vídeos para que você entendesse que isso também pode ser a sua história, né? Ou você vai continuar ouvindo as histórias dos outros, ou eu vou aqui contar a sua história. A ideia, pessoal, é de que você é capaz, e é isso que você precisa acreditar. E eu estou aqui para te ajudar. Nunca existiu um momento melhor. Assim, eu conheço direito administrativo desde que eu me formei em 2006. E essa é a mudança mais impactante que nós tivemos de lá para cá, nesses últimos 15 anos, na minha matéria. E num ponto tão relevante como licitações e contratos. E não é uma simples alteração, é um novo marco regulatório das licitações e contratos, gerando uma necessidade de profissionais reconhecidos de forma intensa para os gestores, para todo mundo que atua nessa área, né? As empresas, os gestores estão desesperados por encontrar alguém que consiga resolver o problema deles. Então, o que acontece? Na segunda-feira, no dia 6 de dezembro, a gente vai abrir o projeto especialista reconhecido, a nossa 4ª turma. Eu te convido a entrar na próxima turma. Te convido porque eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer a diferença na sua vida, porque tem feito a diferença na vida de muitos dos meus alunos. É a última turma de 2021 e eu vou finalizar, obviamente, toda a nossa estrutura de normatização por meio de outros normativos. Vou te passar todo o conteúdo teórico. O que acontece? As turmas anteriores encerraram muito rápido, tá? A turma normalmente tem uma quantidade de vagas bem limitada, porque a gente vai trabalhar juntos, né, no plantão, nas lives, então a gente vai estar sempre juntos. Então eu tenho uma quantidade menor de vagas. No dia 6 a gente vai abrir, ela vai até no máximo dia 8, que é quarta-feira. Normalmente as vagas acabam antes disso, tá? Então, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai abrir as matrículas e essa é uma grande oportunidade para vocês. Inclusive, no final, você vai ter a opção de pós, tá? Depois que você se matricular na turma, você também vai ter a opção de pós. Nós fechamos a parceria com a Faculdade SES e, no final, você sai
da turma, não só com o título de especialista e com todo o reconhecimento prático, mas com a pós-graduação, especialista em contratos administrativos e licitações, né? O que acontece? O que você vai ter entrando no nosso projeto do especialista reconhecido? Primeiro, eu te mostrei tudo que tem aqui mais ou menos na nossa grade, né? Você vai ter todos os aspectos teóricos da lei, todos os aspectos teóricos da legislação anterior e da lei de improbidade administrativa. Nós temos aulas práticas e vocês, pessoal, vão ter também as oficinas de normatização, as aulas interativas e os plantões de dúvidas. Eu sempre trago aqui casos para a gente debater e discutir. Além disso, nós temos minutas de edital, minutas de contratos, modelos, muitos, porque tudo que o aluno pede a gente coloca, e hoje outros alunos já têm colocado isso na comunidade também, porque nós temos uma comunidade exclusiva. Esse é um bônus desse curso que eu acho fantástico. Além de você ter toda a matéria teórica, e além de você ter algumas aulas práticas, pelo menos uma por mês, trabalhando e exercitando licitação na prática, além de nós trabalharmos todo mês, eu separo um horário para tirar as dúvidas de vocês, né? Cedo, de manhã eu acordo, a gente abre aqui, abro o meu celular e a gente vai abrir as dúvidas, você vai abrir os seus processos, me tirar as suas dúvidas, tudo isso com o meu acompanhamento do dia a dia. Além disso, você tem essa comunidade como bônus, uma comunidade com mais de 400 alunos, especialistas reconhecidos, pessoas que estão em todos os municípios do Brasil, do norte ao sul, tá? Então nós temos alunos de todos os lugares, cada um trocando experiências, trazendo um pouquinho da sua experiência no seu município, ajudando mesmo, né? Eu fiz uma entrevista com o Glauber, que é um dos especialistas do nosso curso, consultor jurídico em Pombos, interior de Pernambuco, e agora está abrindo uma empresa de consultoria, já vai conseguir mais 3 ou 4 municípios engatilhados para ele, né? Depois que ele entrou no curso. E ele é um dos que responde ativamente no curso, traz a experiência dele no dia a dia, né? Eu lembro do Glauber porque ele foi um dos que perdeu a primeira turma. Na primeira turma lá, ele deixou para o último dia e as vagas acabaram. E aí ele mandou mensagem desesperado. E eu disse, eu não sei se a gente vai montar a segunda turma, calma, eu vou conversar com a equipe. E quando a gente montou a segunda turma, eu avisei logo a ele antes e ele conseguiu entrar. E hoje é um dos nossos alunos ativos lá na comunidade, né? Então, assim, se você tem experiência de 1, de 2, de 50 anos, se você não tem experiência nenhuma, fique tranquilo. Nós vamos trabalhar todo o arcabouço teórico de forma bem didática, para você entender absolutamente tudo. E vou trazer você para ter condições de debate prático, intenso, com pessoas qualificadas, e eu estarei com você. Mais do que tudo isso, você vai ter o meu apoio. Eu vou estar com você. A gente vai montar normatização. Então, olha esses bônus que a gente está oferecendo, né? A oficina de normatização, em que a gente vai conduzir e montar normatizações para você utilizar no seu município e oferecer aos demais, né, como diferencial na sua carreira. A comunidade, em que eu vou estar apoiando você, eu e a minha equipe vamos estar lá tirando todas as dúvidas para que você tenha todas as respostas do seu dia a dia hoje, que vai fazer com que você domine licitações na prática. Chegou aquele problema no seu município e você vai dominar isso na prática, porque você vai ter o nosso auxílio no dia a dia, né? Então isso é muito importante. Eu também gravei todas as aulas da legislação anterior, porque vocês ainda estão usando muito a 8666, a 10520, e eu preciso que vocês tenham essa condição de responder e resolver os problemas em relação à legislação atual também. E gravei as aulas de improbidade atualizadíssimas com a Lei 14.230, tá? Então, tudo da Lei 14.230, nova Lei de Improbidade, está aí para vocês também. Então, pessoal, o que acontece? Você vai perguntar assim, quanto é que vai custar tudo isso, Matheus? Vamos lá. Eu tenho que ser honesto com vocês. Não é um cursinho, né? Esse projeto, ele não poderia ter um preço de cursinho, ele entrega muito mais do que uma pós-graduação. Então, ele é um curso no qual você tem aulas teóricas, aulas práticas, comunidade, auxílio ali imediato na comunidade, os plantões, as normatizações, as oficinas, absolutamente tudo. E você também ainda tem a opção, depois que você entrar na turma, você tem a opção de pós-graduação. Então você sai de lá com o título de especialista, além da nossa certificação do especialista reconhecido. Então, realmente não tem como ser muito barato, tá? De antemão.
Se você pensar aí o que você investiu na faculdade de Direito, você pode ter investido de 20 a 150 mil reais só numa faculdade de Direito. Você investiu aí mais, sei lá, 2 mil reais para conseguir passar na UAB. Se você tentou concurso, 4 mil reais aí por baixo, foi o que você pagou de cursinhos, livros, enfim. Se você pensar que você também pode aproveitar isso, como eu dei o exemplo do Glauber, que já está fechando consultorias, com esse curso que a gente está montando aqui, o ideal é que daqui a 3, 4, 5 meses você esteja prestando consultoria e acrescentando muito na sua remuneração do dia a dia, tá? 1.500, 2.000, 6, 10 mil reais a mais, né? No início. Isso depende, obviamente, de como você vai se dedicar e de como você vai correr atrás disso. Mas, enfim, se você considerar tudo isso, eu podia estar te cobrando 20 mil reais, né? Mas não vai ser, não. Não vai ser 20 mil reais, não. Eu acho que não estaria caro, porque eu tenho uma estrutura. É importante que vocês entendam que não é um curso em que eu estou lá sozinho. Vocês vão conhecer toda a equipe, a Elaine, o Wesley, a Brenda, todo mundo que vai estar com vocês. Então, o que acontece? O valor, ele é um valor que não só tem a ver com os meus custos, mas com aquilo que ele te agrega. Quanto custa você ser responsabilizado porque começou a aplicar a nova lei de forma equivocada? Porque muitos municípios vão ter problema com isso, né? Muitos estão usando os valores de dispensa da nova lei sem terem normatizado e gerado a sua possibilidade de dispensa eletrônica, por exemplo. E quanto custa perder a janela de oportunidade, que pode ser a janela de oportunidade para mudar a sua vida, né? Então, assim, o que acontece? Você não tem essa oportunidade todos os dias. Um cometa não passa 1000 vezes no mesmo lugar, né? Então, você tem uma oportunidade de uma mudança legislativa que é pontual. E essa oportunidade está fazendo com que o desafio em cima dela seja muito grande, né? E eu sei disso. O que acontece, pessoal? Eu quero hoje que você, que atua em licitações, possa aproveitar essa oportunidade, ou que não atua ainda, mas que está olhando para o mercado, acabou de passar na prova da OAB, tem uma carteirinha, mas não sabe como é que vai advogar. Você está saindo no melhor momento do mundo, você está aproveitando uma oportunidade, porque no quesito experiência está todo mundo zerado, né? Então você vai conseguir entrar no nicho de mercado que está todo mundo zerado na experiência. E isso é uma diferença, e eu quero ajudar você. O que a gente vai fazer? As matrículas vão ser abertas na segunda-feira. Eu não tenho como definir os valores, como eu te falei. A minha equipe está montando esses valores. A gente vai conseguir jogar ele o mais para baixo possível, tá? Dentro dos limites do possível. E você pode pagar à vista no cartão de crédito, você pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes, né? Que é o normal. Você pagar ali uma mensalidade por um curso desse padrão. Você pode pagar ele à vista no boleto. Enfim, você vai estruturar a melhor forma de pagamento para você. E olha, se você pagou e não gostou do curso, você começa a assistir as aulas, estão todas disponíveis lá para você. Em 7 dias, você notou que você não gostou, você pede seu dinheiro de volta e sai do curso. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. E eu peço, assistam todas as aulas que vocês puderem dentro desse prazo, para que vocês vejam se é isso mesmo que vocês querem, tá? Ó, com tudo isso, você tem 3 opções. A primeira opção é ficar parado e esperar a mudança te conduzir. Porque ou você vai conduzir a mudança ou ela vai te conduzir, porque a mudança já está acontecendo, não tem opção, a lei já foi aprovada, né? Inclusive, pessoal, se você não tem condições de se dedicar para dominar a licitação na prática, não venha para o nosso curso não, porque você não vai ficar satisfeito com ele. Se você não consegue se dedicar a isso, se esse não é o seu interesse agora, não faz sentido, tá? Ele é um curso para quem está realmente comprometido em se tornar um especialista reconhecido. E não são muitas pessoas que estão comprometidas, e é isso que faz a diferença na oportunidade. A outra opção é você tentar fazer isso sozinho. É possível? É, mas vai demorar mais. E você vai depender de muito mais dedicação. E não é tão simples, inclusive porque sozinho, sem o apoio de outras pessoas, as dúvidas são muito difíceis de serem sanadas. A terceira opção é a que eu estou te oferecendo. Venha dominar a licitação na prática, com segurança, contratos na prática, com segurança, comigo, com meu apoio, com o apoio da minha equipe, com o apoio dos meus especialistas, que graças a Deus já estão aqui comigo desde abril desse ano. Então, eu te convido, na segunda-feira, a gente vai abrir o carrinho às 7 horas da manhã. Lembrem que a gente tem aula ainda domingo à noite, para eu tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas
eu reforço para vocês. O curso do especialista reconhecido tem uma quantidade pequena de vagas. Eu não sei quando as vagas vão acabar. A gente vai abrir na segunda e, se ainda houver vaga, a gente leva até quarta-feira. Quarta-feira a gente fecha de qualquer jeito, que eu tenho que dar aula inaugural e a turma tem que estar fechada, tá? Então, no dia 8 é necessariamente a última oportunidade de vocês. Mas eu não sei se teremos vagas até o dia 8. Na segunda-feira, dia 6 de dezembro, às 7 horas da manhã, a gente abre o carrinho e você pode, com certeza, fazer a diferença na sua vida. Eu estou te esperando. Pessoal, se você estiver comprometido a dominar licitações e contratos na prática, pode confiar em mim. Se você estiver comprometido a acompanhar o curso, a comunidade, as oficinas, se você estiver comprometido a assistir todas as aulas, tirar as dúvidas, pode confiar em mim, porque o resultado vai ser positivo. Esse é um trabalho que está sendo feito com muito carinho e com muito cuidado, tá certo? Pessoal, então, lembrem que a gente se encontra aí no domingo, às 8 horas, eu tirando as últimas dúvidas dessa jornada. No dia 6 de dezembro, às 7 horas da manhã, o carrinho vai estar aberto e vocês vão receber aí as notícias, inclusive pelos grupos de WhatsApp de vocês, tá? Então, hoje, vá lá na comunidade, posta suas dúvidas, o que você achou da aula. Pessoal, espero vocês no Especialista Reconhecido a partir de segunda-feira e domingo às 8 horas ao vivo. Valeu! Eu me sinto segura dominando essa lei nova e também da 866. Até as dúvidas que eu tinha, porque, como eu falei, eu não assessorava nessa parte de licitação. Porque se fosse antes de eu fazer o curso, eu não ia ter coragem de me arriscar de falar que eu ia pegar um município para implantar a lei nova, né? E com esse curso de especialista reconhecido, como a gente está fazendo os modelos, a gente está fazendo tudo na prática, então eu sinto segura para fazer essa consultoria, essa assessoria, essa implantação e acompanhar os funcionários que fazem a licitação, o setor de compra. Então eu me sinto segura após ter esses meses aí de curso. Eu já sinto seguro para começar a implantação, entendeu? Vamos começar a fazer as normatizações no âmbito do município, né? E vamos, se Deus quiser, no início de 2022, nós vamos começar a aplicar, né? Se Deus quiser, a nova lei. Então, do susto, partir para a segurança. O curso especialista, ele me dá uma bagagem, né? Uma bagagem e confiança. Então, eu acho que depois que eu comecei esse curso, eu fiquei muito mais confiante. E eu estou abrindo a consultoria, né, o escritório, pode botar aí 70% por conta do curso. Hoje eu me sinto muito mais seguro em um debate, hoje eu me sinto muito mais seguro. Tem sido uma experiência bastante engrandecedora, assim, tem contribuído muito com a minha atuação, com a minha prática no dia a dia, ter esse suporte aí do especialista reconhecido. Especialista reconhecido, para mim, foi assim, foi um prêmio que eu ganhei. E hoje eu disse essa mesma palavra, isso é uma amiga minha, olha, é um prêmio que a gente ganha em ser especialista reconhecido. O problema não é nem você receber o papel, nem é o conteúdo que você recebe, é a troca que existe. E essa troca é sensacional. Esse treinamento, esse curso especialista, ele é assim, é fundamental para qualquer pessoa de dentro dessa área, porque você tem uma abrangência. Você fica vendo assim outras pessoas, você não fica preso só simplesmente a maneira de ver daquele setor, nem daquele órgão. Você tem uma abrangência que a gente conversa com o Brasil inteiro. Isso aí é muito, mas muito bom, porque a minha experiência aqui de Natal, aqui no Nordeste, às vezes muito diferente de um lá de Santa Catarina. Um dia desse eu conversei com uma pessoa de Santa Catarina e vendo como as nossas experiências são diferentes. Me sinto mais reconhecida, e aí, às vezes, quando tem um problema lá, o diretor, a própria assessoria jurídica, chama a Zenilda que ela faz um curso de especialista. Aí eu vou lá e realmente a gente discute o assunto. Quer dizer, realmente porque ele sabe que eu tenho uma fonte onde eu estou trabalhando, estou estudando para fundamentar aquelas perguntas que às vezes surgem e a gente tem que saber responder. Porque eu sabia quais os passos que eu teria que adotar. E, na realidade, estou fazendo isso com segurança.